Amados irmãos, chegamos à 13ª lição. Nós hoje vamos falar desse 12º profeta chamado Malaquias. Vamos lá. Nós não sabemos quase nada do profeta Malaquias. Para entendermos um pouco do livro, precisamos voltar um pouco na história. Já havia passado 100 anos aproximadamente, quando aquele pequeno grupo judeu voltou do exílio da Babilônia. Os irmãos se recordam que nós estudamos isso nas últimas aulas, os últimos 2 domingos. E quando esse pequeno grupo de judeu havia regressado da Babilônia, ficaram 70 anos no exílio por conta dos seus pecados, Os profetas, repita comigo, Ageu e Zacarias já tinham saído de cena. Nós vamos observar que as mensagens tanto de Ageu como de Zacarias, como eram estas mensagens? Mensagens animadoras, mensagens que levavam o povo a estar dentro do plano de Deus. Qual era o plano de Deus? A construção do templo. Recordou agora? A construção do templo era o objetivo central nas mensagens de Ageu e do profeta Zacarias, porque o templo reconstruído possibilitaria o quê? A adoração ao Senhor, para que o povo estivesse voltado para Ele. Amém? Então, a reconstrução do templo, ela demorou, mas ela saiu. Veja que depois de um século de tantas promessas e de tantas bênçãos para eles, nós vemos a chegada agora em mais ou menos 485 a.C., do sacerdote chamado Esdras. Repita comigo, Esdras. E então nós vamos ver o início de um novo período aqui, amados. É quando nós vamos ouvir de Neemias. Lembra Neemias? Neemias era o governador daquele tempo, que veio 13 anos depois desse sacerdote Esdras. Em um dado momento deste período, nós sabemos que Neemias, ele precisou voltar para Suzã. Por quê? Isso está no livro de Neemias, capítulo 13, do verso 6 ao 7. Porque afinal, todos nós sabemos qual era o ofício de Neemias. Ele era o copeiro do rei, o rei chamado Artaxerxes da Pérsia. E enquanto Neemias estava fora, tinha voltado para Suzã, nós vamos observar que na história ela vai dizer que as coisas começaram a ficar difícil. A ausência de Neemias acabou trazendo um momento muito difícil ali, porque as coisas começaram a sair do controle. E quando Neemias ele volta para Jerusalém, as coisas em Jerusalém estavam se desintegrando. Quer dizer, Neemias estava colocando as coisas em ordem, e por conta da sua presença as coisas começaram a se desintegrar. Quando ele acaba voltando, Neemias ele tem que tomar medidas drásticas, E é justamente nesse momento que Neemias vai tomar estas medidas drásticas que entra o profeta Malaquias. Apesar do livro não trazer nenhuma indicação assim clara, apontando um livro para o outro, porque eu já mostrei para os irmãos que a nossa Bíblia ela não está na ordem cronológica. Cronológica fala do tempo, ela não está, os livros não estão em ordem cronológica. Mas, como eu disse aos irmãos, apesar do livro não trazer nenhuma indicação clara sobre a data que foi escrito, a maioria dos estudiosos eruditos, historiadores, eles concordam que Malaquias ele foi contemporâneo, repita comigo, de Esdras
e de Neemias. Por quê? Você que gosta de anotar aí, porque isso você não vai ver em livros. Pastor, o senhor tirou isso de onde? De livros que pouco vocês terão acesso. Tá bom? Por que isso, pastor? Número 1, porque na época dos profetas, as profecias que estavam sendo faladas, primeiro, o templo já estava construído, tá certo? Número 2, o livro de Malaquias, amados irmãos, é uma referência, e ele faz referência a um governador, e não ao rei. É a segunda referência mais forte. Agora eu vou te dar a terceira, que é mais forte ainda, para entendermos isso. É mais convincente essa terceira, porque você vai observar que os pecados aqui reprovados no livro de Neemias, por Neemias e Esdras, eles vão se coincidir. Se coincidir como assim, pastor? São tratados também no mesmo livro de Malaquias. Então você acaba ligando um ponto ao outro. É por isso que é necessário estudar a palavra, porque senão você fica vendido. Que tempo que foi esse que Neemias está falando? E que tempo é esse que Malaquias está falando? É quando nós observamos esses pontos que estão praticamente assim, codificados. Vamos usar a linguagem assim da informática. E quando você liga um ponto ao outro, aquilo se descodifica, aquilo abre. E é o que nesta manhã o Espírito Santo está abrindo diante dos nossos olhos, né? A história em si, como ela aconteceu naquele tempo, tá bom? Então, nesta terceira convicção que nós temos claramente a prova que estes pontos se ligam, tá? Pastor, e quais são estas questões que eram tratadas no livro por Neemias, por Malaquias e por Esdras? Número 1, a corrupção entre os sacerdotes. Número 2, casamento com mulheres idólatras. Essa, irmão, quando eu pegar e falar aqui para vocês, quando eu colocar isso no YouTube, você não correr lá e não compartilhar isso com o maior número possível, você estará perdendo a oportunidade de abrir o entendimento de muitos. Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja do Senhor. Número 3, a opressão dos pobres. Os pobres eram oprimidos naquele tempo. E parece que isso se repete nos nossos dias, não é verdade? Número 4, a falha no apoio para o templo. O templo não tinha apoio unânime, né? Aquilo você vai ver que eu vou comentar aqui para frente. Você vai ver o grande desgaste que era isso. E por fim, o descaso generalizado por parte de todos, até dos sacerdotes, com as coisas espirituais. Posso ouvir um amém? Se você não pegou aí, depois você pode novamente assistir a mensagem que estará hospedada no canal do YouTube. Amados, foi um tempo de declínio espiritual total em Judá. Declínio, está falando de queda, tá? As pessoas deixaram de buscar as coisas espirituais, e as coisas espirituais em Judá. Então o amor deles começou a se esfriar. Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Quando você fala de buscar as coisas espirituais, olha ao teu redor como é que está. Essa casa poderia estar entupida, não que ela está vazia, né? Mas ela poderia estar entupida de pessoas, até dizendo, não, eu quero sentar aqui, eu quero sentar aqui. Mas quando se fala das coisas materiais, irmão, se fosse prometido aqui hoje, sortear aí um veículo ou uma casa própria, você ia ver que até os que não são estariam aqui. Mas quando se fala das coisas espirituais, né? A prova está aqui, diante dos nossos olhos. Então, pensando nisso, amados, nós vemos que as semelhanças que há no livro de Malaquias, ela é muito forte também para os nossos dias. Nós estamos também vivendo dias, como disse o Senhor Jesus, que o amor de quase todos
esfriaria. E aqui estamos quase todos, né? Nós não fazemos parte desse grupo que está esfriando, né? Que já não tem mais amor pela escola dominical, que já não tem mais amor pela obra de Deus, está ali cooperando, né? Dizendo assim: pastor, eu estou aqui, né? Talvez eu não seja útil hoje, mas eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui, né? Hoje já nós não vemos essa voluntariedade por parte de quem já ocupa o ofício. Então, estas coisas mostram o quê? Que o amor está esfriando. Foi o que aconteceu nos dias do profeta Malaquias. E mesmo dentro das igrejas, há aqueles que pensam que Deus está assim muito distante dele, né? Outros pensam que Deus não se importa se ele vem ou se ele não vai, se ele faltar uma semana, se ele não for para a escola dominical naquele trimestre, né? Veja, amados irmãos, que as mesmas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Isso acontece, amados, quando deixamos de pensar naquilo que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Colossenses, capítulo de número 3, verso 1, que nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas que são lá de cima. Quando a gente deixa de ocupar a nossa mente com as coisas que são lá de cima, nós começamos a ocupar a nossa mente com as coisas que são daqui de baixo. Isso é óbvio. Tem gente pensando o que vai comer. Não que isso seja errado, mas espera aí, tudo tem um tempo determinado. Nós precisamos organizar a nossa vida. O momento agora qual é? É de estarmos na casa do Senhor. Não é para estar em outro lugar, é estarmos na casa do Senhor. Então foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Judá nos dias de Malaquias. Eles estavam tão voltados para si mesmos que eles perderam o destino à sua frente, amados. Qual é o nosso destino aqui hoje? Aonde eu quero chegar com você? Não é no céu? Mas para chegar lá precisa de um preparo. Nós não estamos aqui nos preparando todo dia, ouvindo a palavra, meditando na palavra, nos guardando, jejuando, fortalecendo o fraco, dando ânimo àquele que de repente ficou desanimado. Nós temos um destino à nossa frente. E qual é a nossa esperança? É de crescer cada dia mais para Cristo, desenvolvermos a nossa fé, porque quem não tem, amados irmãos, pretensão de crescer espiritualmente, ele perdeu a esperança. Perdeu. Porque a nossa esperança é a sua vida. É por esse motivo que Malaquias constituiu em advertir o povo para reconciliar-se com Deus, abandonar os seus pecados, antes que castigasse, né, e eles sofressem os castigos com a maldição que viria sobre a vida deles, né? Essa maldição nós vamos encontrar no último capítulo sendo relatada. Malaquias foi o último profeta, amados, que Judá ouviu antes de João Batista, né? Que foi o cumprimento de uma profecia também dele. Abra sua Bíblia aí, Malaquias capítulo 3, verso 1. Quem lê para nós? Quem achou? Eis que eu envio o meu anjo, que preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais o anjo do conselho, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Anjo, nessa tradução que a nossa irmã leu, é mensageiro. É justamente o que Malaquias está falando de João Batista, um mensageiro. João Batista não é aquele que anunciava que Jesus estaria retornando, aliás, estaria vindo, né? Seria naquele tempo. Então, Malaquias já está profetizando. Então, é justamente desta maneira que nós, claramente agora no Novo Testamento, temos essa visão, não é? Então, o livro de Malaquias, amados irmãos, ele está organizado em torno de 7, anote aí, 7 perguntas sarcásticas. É isso mesmo que você está ouvindo.
7 perguntas sarcásticas, tá? Feitas por quem? Pelo povo. Porque enquanto Malaquias estava entregando a mensagem, eles vinham com perguntas sarcásticas. Amados, quanto tempo, há um tempo atrás, eu quando li o livro de Malaquias e não tinha muito entendimento, eu achava que Malaquias estava profetizando e ele mesmo fazendo as perguntas. Quanto tempo eu não fiquei achando que era isso? Porque a gente não estuda. Até eu descobri, a partir do ponto que comecei a estudar os profetas menores, que na verdade não eram perguntas e respostas de Malaquias, eram palavras dadas por Deus, e o povo respondia daquela maneira sarcástica. Veja como era o espírito do povo de Judá naquele tempo. É mais ou menos assim: o pastor está pregando, presta atenção em mim aqui. O pastor está pregando, o pastor está falando a palavra de Deus, e aí sempre tem um no meio. Se a gente não deixar, a gente dá ouvido para ele, colocando dúvida na palavra que Deus está expondo naquela noite. Alguns até dizem: para que isso? Dia de domingo, pastor exortar a igreja. Mas o que é isso? Eu vim para ouvir uma palavra. Ué, ele está ouvindo o quê? Conto de carochinha? Está ouvindo revista Veja? Amados, quem é o Deus da igreja? Quem é o Espírito que atua na igreja? O problema, amados irmãos, é que Deus, eles acham, essas pessoas, que Deus vem para satisfazer os seus instintos, né? As suas. Não, irmão. Deus vem para dirigir aquilo que tem que ser falado. E louvado seja Deus, os homens de Deus que têm se guardado para serem como Malaquias, mensageiros do Senhor. A mensagem, quando não está agradando, irmão, é porque ela está batendo. E eu vou usar as palavras que o nosso apóstolo usou esses dias, na última segunda-feira no culto de ensino da palavra de Deus. Deus só bate em quem é levado, irmão. Você não vai ver Deus batendo em filho obediente, fazendo tudo, não. Você vai ver Deus batendo em quem não está fazendo aquilo que deveria fazer. Então, se tem alguém apanhando, é porque tem alguém desobedecendo a palavra de Deus. Se tem alguém insatisfeito, é porque está desobedecendo a palavra de Deus. E acabou. Acabou. É muito simples. Então vamos lá. Essas 7 perguntas mostram a rejeição sobre a influência divina que eles recebiam e como eles estavam afastados de Deus. Pastor, aonde estão essas 7 perguntas sarcásticas? Anota aí, para depois você meditar em casa. Malaquias capítulo de número 1, verso 2, verso 6 e verso 7. Malaquias capítulo 2, versículo de número 17. Malaquias capítulo 3, versículo 7, versículo 8 e versículo de número 13. É aonde você vai encontrar essas 7 perguntas sarcásticas. Mas eu vou mencionar aqui elas para você. Agora, parece que uma coisa aqui que eu preciso falar. Pare para pensar agora um momento, como eu parei para pensar. Diante destas 7 perguntas sarcásticas, qual foi a reação de Deus, irmãos, a estas perguntas? Deus que é soberano, Deus que já inicia o livro de Malaquias, dizendo o seguinte: olha como é que ele inicia o livro ele inicia. Deus inicia dizendo assim, ó: eu vos tenho amado. Uma declaração de amor. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem maridos aqui, além de mim aqui hoje? Levante a sua mão.
Maridos, esposos, deixa eu te perguntar uma coisa: você trataria a tua esposa, depois de uma declaração de amor, com sarcasmo? Eu estou falando de convivência de pessoas imperfeitas. Agora, imagine um relacionamento de alguém que é imperfeito com aquele que é justo e perfeito. Deus, amado, você já pensou Deus descer aqui dos céus, aqui nesta manhã, de maneira gloriosa, e dizer, declarar, porque Ele não precisa fazer isso, porque já está escrito na sua palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira, já está escrito, então eu sei que Deus me ama. Mas imagine se Deus descesse aqui de uma maneira gloriosa, e enchesse essa igreja com a sua alta voz, dizendo que nos ama, e a nossa atitude, a partir do ponto que eu deixo de cumprir a palavra na minha vida com sarcasmo, como é que Deus se sentiria, irmão? É justamente a pergunta que me veio: como Deus passou a se sentir diante desse sarcasmo desse povo? Mas eu vou mostrar uma coisa para você, que Deus ainda é nesse tempo, que fique bem registrado isso, que Deus ainda é nesse tempo. Nós vamos ver a atitude de um Deus que ama e é paciente. Você sabe por que algumas pessoas continuam zombando de Deus, e Deus ele não tomou nenhuma medida ainda drástica? É porque Ele é paciente. Você sabe por que Deus ainda não tomou nenhuma atitude por base daqueles que negligenciam esse trabalho? Porque Ele ainda é paciente. Ele está esperando. Mas um dia a porta da graça se fechará. Você que me assiste, preste bem atenção nisso. A porta da graça se fechará. Note que o livro de Malaquias começa com uma declaração, Deus vai dizer assim: eu vos tenho amado. Ou eu sempre os amei. Mesmo o povo pecando, voltando, se arrependendo, o amor de Deus ele é único. Ele ama. Então, você está entendendo isso nesta manhã? Então, que ponto de partida é esse tão maravilhoso, amados irmãos, de saber que Deus nos ama, com essa declaração de amor. Agora, veja qual foi a resposta deles sarcasticamente. Depois que Deus disse que amava eles, eles vão dizer assim: de que maneira nos amaste? Irmão, eles agiram, amados, sabe como? Sabe aquelas crianças mimadas que estão acostumadas ao pai, que pai que é pai mesmo, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esses pais, irmão, que não tem cuidado, que a criança se joga no chão: não, vem aqui que eu já vou resolver, toma, isso aqui que você quer, toma. Aí a criança chora, se esperneia, o pai dá tudo o que ele quer, sem regras, sem medir. Então, o comportamento deles é justamente igualzinho uma criança. Esperneou, queria tudo. E eles não estavam notando, amados irmãos, com o grande amor que Deus tinha por eles. Eles estavam mais voltados às coisas materiais do que, na verdade, a vida espiritual que eles teriam que ter em relação a Deus. Então, essa frase que me vem após ela pode incomodar também muitos aqui nesta manhã, ou quem pode me assistir. Qual é a frase que vem? Deus vai dizer aqui, na continuação ainda do capítulo 1, Ele vai dizer assim: amei a Jacó, e o que? Rejeitei a Esaú.
Amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Nós não podemos entender essa expressão de rejeição aqui a Esaú como uma afirmação tratando-se de sentimento e de atitude. Nós devemos entender no termo legal, e eu vou explicar por que existe um termo legal, principalmente para você que gosta de anotar, né? Como assim, pastor? No tempo em que os patriarcas viveram, você vai observar que naquele tempo o pai de família, né, usava esse termo, e nós chamamos de terminologia, para designar um filho que era herdeiro direto das suas posses, tá? Por exemplo, se um outro filho, por exemplo, o pai já tinha delegado que aquele filho seria o herdeiro e ele queria, né, receber todas as posses como filho. Agora, se o outro filho ele viesse no futuro reivindicar a herança que o pai morto havia deixado, né? Então o que aconteceria com esse filho aí? Esse filho que está querendo reivindicar, ele seria rejeitado. Por isso que é importante conhecer a cultura e o tempo e os costumes da época, para você entender o que Deus está tentando falar aqui para o povo através do profeta. Então, esse era o termo legal que era usado naquele tempo. Esse outro filho rejeitado, amados, não é que ele não iria receber nada, que ele ia ficar de mão vazia, né? Ele iria ficar desamparado, não. Ele receberia a sua parte, mas a herança legal que o pai havia designado ao filho não poderia ser reivindicada. Por isso que é usado essa terminologia. E Deus, ele vai dizer assim com essas palavras: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Entendeu? Então, quando você ouvir essa expressão, não fique pensando que Deus rejeitou Esaú, não. Era uma forma de Deus mostrar quem ele tinha de fato escolhido para desenvolver o seu plano eterno. Deus, ele tem estratégias, e ele trabalha de uma maneira, amados irmãos, que nós não entendemos, né? Quem lê literalmente isso não vai entender nada, vai dizer, então Deus ele rejeita o homem, né? Deus tem filhos prediletos e favoritos. Não, Deus tem um plano perfeito. E eu creio que Deus tem um plano através da tua vida também perfeito. Se Deus te escolheu, se sinta, amados irmãos, escolhido, porque o que Deus vai operar através da sua vida, não tem ninguém que possa ocupar isso, porque Deus tem uma herança prometida para você. Aproveite esse tempo, porque o tempo também passa. Olha a dica que eu estou dando aqui para você. Então, a queixa de Deus era que, apesar de Deus estar chamando o seu povo para um relacionamento aqui, amados irmãos, que nós vemos aqui na sua palavra, o povo, eles praticamente estavam assim, negando honrar a Deus. O povo não queria honrar ao Senhor. Deus chama eles para um relacionamento, mas eles não estavam dando atenção para isso. Quer dizer, pouco não importa. É mais ou menos assim para você entender. O pastor chama todo mundo para a escola dominical. Diz, olha, é importante a sua presença. E tem pessoas que fazem pouco caso do que o homem de Deus está falando. Nossa, pastor, que forte isso. Mais forte, irmãos, é não ver que Deus ele está aqui nessa manhã, olhando e dizendo aonde que está. Não que ele não soubesse. Lembra quando Deus ele passou no jardim e procurou Adão? Adão estava onde? Em outro lugar.
e não no lugar aonde ele havia confiado ele estar. Eu espero que essa palavra ela possa acrescentar todos os domingos na sua vida o desejo de você estar aonde Deus está. Deus não está, amados, em outro lugar. E eu digo nessa conjectura aqui, tá? Não que Deus não esteja em outro lugar agora, mas eu estou dizendo, o desejo de Deus é que todos estejam onde Ele está aqui agora, para falar ao nosso coração através da sua palavra, com esse oráculo tremendo que recebemos da parte do Senhor. Então, amados, isso que eu estou comentando com vocês, que eles não honravam o Senhor, isso além da falta do respeito que eles deveriam ter a Deus. Era uma falta de respeito, amados irmãos. Ora, se já é uma falta de respeito a gente se submeter às autoridades terrenas, como por exemplo, o teu patrão, você faltou e não dá nenhuma satisfação. Imagina, irmão, nós estamos num culto desse aqui, a gente simplesmente falta, não está nem aí, e nem estamos aí com Deus. Se eu venho ou não venho, isso não importa, a minha vida é minha vida. Oh, peraí, você entregou sua vida a quem? Sua vida pertence a quem agora? Quem é que está regendo a sua vida? Isso é muito forte, irmãos. Ora, eles não estavam fazendo caso de coisa alguma, não dando importância. É quando Deus reclamou e eles responderam cinicamente. Olha, eu vou dizer por que é cínico, porque eles disseram assim: de que maneira temos profanado o teu nome, Senhor? Se as atitudes estão condizendo com o que eles estão fazendo, eles perguntam cinicamente: com que maneira temos profanado o teu nome? E Deus respondeu apontando, sabe para onde, irmão? Para o altar no templo. Deus falou assim: o pão está mofado no altar. Se eu fosse falar desse pão aqui hoje, irmão, amados, Deus está nos alimentando com o pão que acabou de ser assado no céu. Mas tem uma coisa, irmão, essa palavra ela vai ficar aqui, ó. E tem gente que não vem comer. Como é que fica o pão de um dia para o outro? Ele mofa. Animais doentes, porque quando eles, a Bíblia é clara, define como deve ser o sacrifício. E o sacrifício como é que deveria ser? Como a gente aprendeu já há um tempo atrás aqui que eu ensinei, deveria ser perfeito. Lembra de Abel? Abel, ele quando esperou nascer, ele pegou aquele animal lindo, mais bonitinho, e não tinha defeito nenhum, e disse: esse aqui é do Senhor, a primícia. Sabe o que ele estava fazendo? Levando animais defeituosos, animal cego, animal que manca. Sabe por quê? Se não serve para mim, vou oferecer para Deus. Se eu fosse falar só disso hoje, dava o que sobrava. E o interessante é que o povo oferecia a Deus, irmãos, uma coisa. E eu fiquei pensando uma coisa, lendo esse paralelo desses dois livros, e descobri uma coisa: eles tinham coragem de oferecer isso para Deus, mas eles não tinham coragem de oferecer isso ao governador. Por quê? Porque eles estavam cegos espiritualmente de fato. Eles não conseguiam enxergar Deus como de fato Deus estava ali entre eles, porque Deus é espírito. Eles deixaram de ser espirituais. Agora, ao homem que estava na minha presença, não, eu tenho que levar, eu tenho que fazer, né, uma média aí, eu tenho que, né, eu tenho que mostrar outra coisa.
quem era o governador daquele tempo que se entende-se aqui, fazendo ligando esse ponto ao outro? Era Neemias. Amados, em seguida Malaquias se dirige aos sacerdotes agora e aos levitas que estavam no templo. Amados, que era o clero da igreja, que pelo menos em tese deveriam ser as pessoas que deveriam estar mais próximas de Deus. Não é assim que a gente olha para os pastores, para os líderes da igreja, para os dirigentes da igreja, como eu sou, e a gente entende que eles estão mais próximos de quem? Não é de Deus? Então era isso que deveria pelo menos ser nos dias de Neemias e de Malaquias, né? Porque qual é a missão do sacerdote? É se aproximar de Deus e levar Deus a estar próximo do povo. E justamente porque eles serviam no templo, né, eles recebiam o que? Eles recebiam os sacrifícios, eles recebiam as ofertas, né? Então isso também fazia parte do seu próprio sustento, porque eles se mantinham também com estas ofertas e com os sacrifícios que o povo trazia, né, para suprir as suas próprias necessidades pessoais e também da sua família. Mas o que acontecia naquele tempo? Como era naquele momento? Eles viviam, amados irmãos, reclamando da sorte. Como assim, pastor? Eles estavam insatisfeitos com as ofertas, insatisfeitos com as carnes, os sacrifícios. Se você ler o livro de Malaquias, você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã. Eles viviam indignados, e até mesmo, amados irmãos, eles estavam entediados com a adoração. Adorar a Deus passou a ser uma coisa que estava já desgastando a eles. Irmão, que absurdo é esse? Você já pensou vir para um culto dizendo: já não aguento mais dirigir essa igreja, já não aguento mais dirigir esse povo isso, aquilo? Irmão, se o sacerdote estava aqui acima, como é que estava o povo então? Por que, pastor, eles estavam assim? Porque o trabalho deles no templo se tornou, sabe o quê? O que também para alguns parece ter se tornado igual, rotina. Eu vou lá bater o cartão. Pum! Não. É por isso que eu não me acostumo. Porque eu sei que todo dia eu vou apresentar um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Eu vou repetir, irmãos, eu não posso observar a igreja e ver que ela é uma rotina. Chegar aqui, fazer aquela não é oração, fazer aquelas vãs repetições que parece, quem ouve está dizendo: o pastor está repetindo a mesma oração de ontem, e está repetindo a mesma oração do mês passado, está repetindo. Não, irmão, se eu não estiver vivendo algo novo, um momento novo, é claro que eu estou vivendo as mesmas coisas e parece que do ponto de partida eu não estou saindo do lugar. Aí chego aqui: irmãos, nós vamos cantar 3 hinos. Todo mundo já sabe até qual é os hinos que eu vou cantar, que eu canto os mesmos. Todo mundo já sabe o que eu vou falar, porque eu só falo do mesmo texto, só falo do mesmo capítulo. Eu não procuro uma palavra nova na forja, na olaria de Deus, de madrugada, um momento para poder alimentar o povo. Aí vira rotina. E você sabe qual é o problema de quem vive na rotina? É que quando Deus passa a fazer algo novo, ele se irrita, porque ele quer que seja feito daquele jeito. Passou daquilo, não, para que isso? Para que adorar a Deus desse jeito? Para que trazer uma palavra desse jeito? Para que fazer culto dando título para culto? Quando Deus resolve fazer diferente, irmão, porque Ele tem uma novidade cada dia. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas Ele é um Deus de surpresas.
Ele é o Deus que faz tudo novo. E foi como o nosso pastor pregou na segunda-feira passada: tudo novo não é de novo, é tudo novo, novo. Não é repetindo, é trazendo algo que jamais foi vivido. É o que eu quero para minha família, irmão. Nessa manhã é o que eu quero para minha casa. Nessa manhã é o que eu quero para minha vida. Eu não quero viver de vãs repetições. Eu quero viver o novo. Então, o trabalho dele se tornou isso, né? Deus lembrou o povo de Judá que na aliança feita lá no Sinai, lembra? Quando Deus prometeu para Moisés como é que seria? Quando ele prometeu, ele havia prometido fazer o quê? Diga assim comigo: abençoar. Quem? Os obedientes. Deixa eu perguntar, tem obedientes aqui nesta manhã? Eu vou perguntar de novo. Tem obedientes ao Senhor? Se você é obediente ao Senhor, a bênção ela vai correr atrás de você, aonde você estiver. Eu fico vendo gente correndo por todo lado aí, correndo atrás de... Irmão, se você é obediente ao Senhor, fiel à sua igreja, ao seu pastor, você é fiel a você mesmo, porque se você não é fiel a você mesmo, você não é fiel a ninguém. A bênção do Senhor ela vai te alcançar. Você chega aqui, eu preciso da ação do Senhor, ela vem na mesma hora, irmão. Ela vem ao teu encontro. Agora, não tem como Deus abençoar quem é desobediente. Não tem. Eu queria que alguém me mostrasse isso. Dentro das Escrituras, na Torá, onde tiver escrito a palavra de Deus, você nunca vai encontrar isso. Porque a bênção do Senhor, ela está ligada à obediência. Porque se cumpre. Plantou, colheu, fez, alcançou. E Deus não abre mão disso. Mas parece que o povo não levou isso a sério, aos mandamentos do Senhor, né? Porque os próprios sacerdotes que foram comissionados para ensinar os caminhos de Deus, eles mesmos estavam negando tudo. Se a adoração se tornou algo entedioso, né? Se levaram os sacrifícios, pegaram as ofertas, eles estavam reclamando do que estava entrando na casa de Deus, então estavam fora, né? Por quê, pastor? Primeiro eles negaram tudo, através das suas ações, não queriam mais adorar a Deus, não estavam ligando para o templo, não estavam nem aí, né? Mas o sacerdote, ele tinha, irmão, por obrigação, levar o povo à adoração, levar o povo a sacrificar. E eles acabaram, amados, se tornando, sabe o quê? Pedras de tropeço. Você já pensou um sacerdote que deveria ser a bênção de Deus à frente do povo, se tornar uma pedra de tropeço? Você sabe o que é pedra de tropeço? Eles seriam um obstáculo para o povo, não deixando o povo levar de fato a sua adoração a Deus, né? Um obstáculo. Então Deus agora usava Malaquias para lhes dar um alerta: se eles não arrependessem das suas transgressões, Deus estaria dizendo a eles dessa forma: vocês vão ser reprovados, envergonhados. Repita comigo: reprovados, amaldiçoados e envergonhados. Sabe diante de quem? Diante de todo o povo. Malaquias continua com a sua profecia. Agora ele vai se dirigir de uma maneira geral ao povo, a todos. E quando Deus disse que ele atenderia as suas orações, né? Olha aqui para mim. Quem quer ter a sua oração respondida aqui, diga amém. Pô, claro, né, irmão? Nós estamos orando, nós queremos ter a resposta da oração. Olhe para mim. Sabe o que Deus vai dizer para o povo agora? Vocês podem orar, mas eu não vou atender a oração de vocês. Não vou. Outra coisa,
Eu não vou nem receber a oferta que vocês estão trazendo no altar. Aí, amados irmãos, quando Deus usou o profeta para falar isso, o povo ficou tudo queixoso. Tudo queixoso. Como é que o queixoso faz? Quando ele não está satisfeito com o que está acontecendo? Como? Resmunga, chora. Mas o que ele pergunta? Olha só, a mãe diz assim: eu não vou te dar o brinquedo que você quer no dia das crianças, porque você não merece. O que a criança pergunta? Por quê? Foi essa pergunta que eles fizeram para Deus. Por quê? Como se fossem inocentes, irmão. Como se não soubesse de nada que estava acontecendo. Como se Deus fosse um Deus carrasco e estivesse maltratando o povo, pisando como era a índole de muitos reis, como da Pérsia, como da Babilônia, que eram usados para punir o povo. Eles haviam, amados, orado de uma maneira assim bem fervorosa, inundaram o altar com as lágrimas. E eu já vi isso, irmão. Eu vi claramente isso um dia, nitidamente diante dos meus olhos. Sabe, aquela coisa, irmão, e tal, e perguntando por que Deus não levaria em conta as nossas ofertas, por que Deus não faria isso. O motivo era um só, irmão. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Isso aqui é forte. Sabe por quê? Porque eles começaram a se divorciar. Sabia disso? Aí você me pergunta: como que isso estava acontecendo, pastor? Estava acontecendo dessa maneira. Eles estavam se divorciando das suas mulheres e estavam contraindo casamento com mulheres idólatras das regiões pagãs. E isso nunca foi a vontade de Deus. Na verdade, Deus, ele tinha uma exigência para o povo. Eles nunca poderiam contrair casamento com mulheres idólatras. Nunca, nem pensar. Agora olha o que o povo faz, amor. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam se divorciando das suas esposas, mulheres que já tinham uma certa idade, já tinham dado filhos, e estavam pegando as mais jovens. E eu estou falando, amados irmãos, baseado em registros. Sabe aquela mais jovenzinha? Pagã, adorava ídolos, contraindo um casamento assim. E eu pergunto para a igreja do Senhor: isso não está acontecendo também nos nossos dias? Sabe qual é o pecado que eles estavam cometendo? O que eu ensinei esses dias no culto de ensino da palavra do Senhor: cometendo a lascívia. Não era adultério, porque eles estavam casando. Quem não conhece a palavra pode até dizer assim: então eles estavam adulterando. Não. Quem também não conhece a palavra também pode dizer assim: eles então estavam dentro da palavra, estavam casando. Não. Deus tinha uma palavra acerca desse casamento. Deus não queria que eles contraíssem casamento com mulheres pagãs. Ponto. Mas aí com aquela desculpa, né? Não, Deus vai perdoar esse meu pecado. Aí eles iam para o altar, chorando mesmo, irmão.
está dizendo. E traziam aquela oferta gorda, bonita, porque para Deus tem que ser o melhor. Eu não estou ouvindo vocês, para Deus tem que ser o melhor. E ali tal. E Deus diz: eu não estou recebendo nem o culto de vocês, nem a adoração de vocês, e nem tampouco a oferta que vocês estão me trazendo. Você está entendendo como isso é forte nesta manhã? E isso parece que está se repetindo nas páginas dos nossos dias. E eu peço todo dia para Deus: Deus, me guarda disso, porque eu ainda estou aqui, ainda estou nesse corpo. Esse corpo é corruptível, irmão. Não brinca com esse corpo, não brinca com ele. Esse corpo aqui, se você tiver 1% a mais da vontade da carne e o teu espírito tiver 1% a menos, te prepara, querido, que você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver casamentos serem desfeitos, pessoas voltarem para as drogas, para os vícios do álcool, para a prostituição e um monte de miséria. 1% só que eu estou falando, hein? Imagina aquele que escancara a mesma porta mesmo para fazer a vontade da carne. Tudo porque Deus havia falado há muitos anos atrás: não contrarie casamento com mulheres pagãs. Talvez eles pensassem que podiam pecar claramente e depois voltar para Deus e pedir perdão e ficaria tudo bem. Não é o que está acontecendo nos nossos dias. Coisa descarada, irmão. Tem gente fazendo e achando que Deus não está vendo nada. Mas Deus, que fique registrado isso, Deus está vendo tudo. Não cabe eu julgar ninguém, e longe de mim julgar, porque eu não tenho tribunal e eu não tenho martelo de juiz. E eu também não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho que tomar conta da minha vida, que às vezes acabo nem dando conta. Mas o alerta fica aqui nesta manhã e registrado nessa rede social: Deus está te vendo. Veja que foi exatamente, amados irmãos, o que o sacerdote Esdras obrigou-os a fazer, porque Malaquias, ele continuou com a mesma mensagem aqui. Você veja que isso está sendo combatido. Então aquilo que é combatido, irmão, não é bom. Se Deus está dizendo não faça, não faça. Se Deus está dizendo assim, não, é não. Malaquias então continuou. Pastor, onde é que está essa referência para que eu anote aqui? Esdras, capítulo de número 10, verso 10 ao 12. Você tem essa referência aí, tá? Malaquias então continuou com a sua mensagem. O povo continuou a insistir, a resistir à verdade de Deus. Agora ele acusava o povo dizendo: vocês têm cansado ao Senhor com as suas palavras. De tanto estar rebatendo, irmão, Malaquias diz: vocês estão cansando o Senhor. E a reação do povo novamente é sarcástica. Eles responderam dizendo: em que nós te cansamos? E estamos fazendo que estamos cansando o Senhor? E Malaquias então responde, repita comigo: quem cansa ao Senhor são vocês. Fazendo esse tipo de afirmação, repita comigo: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e desses que Ele agrada. Aonde está o Deus da justiça? Era a pergunta deles. Isso está onde? No capítulo 2, versículo 17 do livro de Malaquias. Então essas perguntas deles mostravam outro sintoma de uma doença espiritual que eles estavam sofrendo, que é uma das razões do povo permanecer na iniquidade, irmão. Só permanece praticando a iniquidade quem está doente espiritualmente. Não tem
resposta, né? E Deus constantemente insistindo com eles, mas eles viviam, irmão, naquela amargura. Então, quando eles viam as injustiças, a reação deles era como eles dissessem isso. Está dando para entender? Está dando para entender, sim ou não? Então, você vai observar, amados irmãos, que outra reação deles, que era muito comum que eles dissessem, era o seguinte: se há um Deus, olha só, hein, de que maneira eles falavam, se há um Deus, irmão, quem é que operou até os dias deles? Não foi Deus? Mas eles diziam, se há um Deus, e Ele está lá no céu, Ele está pouco interessado com as atividades humanas aqui na terra. Se há um Deus, hein, colocando dúvida, e Ele está lá em cima. Então, quando os judeus perguntaram onde está o Deus da justiça, Malaquias ele respondeu falando de dois mensageiros aqui. Dois mensageiros. E aqui nós temos um ponto de interpretação assim um pouco bem singular para os irmãos, né? Porque o nome Malaquias, repita comigo, ele significa mensageiro. Então, nesta declaração, o nome Malaquias significa mensageiro. Então, o mensageiro ao qual Malaquias aqui está se referindo é justamente quem? Nessa primeira parte, João Batista. Malaquias está precisamente falando de João Batista, ou seja, enquanto Malaquias foi o último mensageiro a escrever as suas mensagens, João Batista foi o último e o maior profeta da antiga aliança, proferido por próprio Senhor Jesus Cristo, que testificou isso, dizendo que ele é o maior de todos os profetas. Essa referência você vai encontrar em Mateus capítulo 11, versículo de número 11. Então, João recebeu um privilégio de ministrar no final da antiga dispensação e no início da nova dispensação que estava surgindo, né? Foi ele quem apresentou Jesus ao povo. João que teve esse privilégio. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava anunciando que Jesus Cristo seria esse Cordeiro. Já na parte B do versículo, tá? Você vai encontrar que essa referência que Malaquias faz a esse mensageiro se refere à primeira vinda do Senhor Jesus ao mundo, tá? Quando Jesus vem em Belém, ele nasce ali em Belém, né? Como diz o texto, em graça e misericórdia, tá? Ele usa algumas ilustrações aqui, como por exemplo, como fogo, sabão, também para mostrar como seria o processo espiritual de purificação que iria acontecer com o povo através do juízo, porque só assim todo o culto deles, as ofertas deles seriam que agradáveis ao Senhor. Eu quero discorrer um pouco mais para finalizar, mas porque teria até outras coisas, mas o tempo não dá. Mas uma coisa necessária falar é que Malaquias, em sua sessão, ele começa com Deus chamando a atenção de Judá, porque o povo havia dito coisas duras a respeito dele, né? E Malaquias vai dizer assim, que o que eles estavam, né, utilizando com palavras, eram palavras muito duras diretamente ditas a Deus. E olha de que maneira sarcásticas eles respondem: o que temos falado contra ti? Como se eles fossem filhos obedientes, porque filho obediente, ele abaixa a cabeça, se Senhor, se Senhora, eu errei. Filho desobediente, ele levanta a cerviz, ele encara o pai e a mãe, dizendo: bate, bate. E
são filhos rebeldes, condenados à maldição, porque a Bíblia diz que o filho que não obedece aos seus pais, ele tem a vida encurtada. É por isso que eu vejo esses meninos aí morrendo com 13, 14, 15 anos, disputando força com as autoridades, trocando tiro com a polícia. Não tem jeito. Agora, se obedecesse o pai, estaria na escola, estaria procurando o que fazer. Tem a vida encurtada, está lá vendendo droga, querendo vantagem. A vida nunca foi feita como uma assim bênção, não. Ela é feita de suor, porque Deus diz: do suor do teu rosto viverás, comerás do suor do teu rosto. O homem tem que trabalhar. A vida não é fácil, não. Se eu fosse perguntar aqui para muitos irmãos que trabalham, que já tem mais de 30 anos, se já tem família formada, se a vida é fácil para ele. Colocar comida na mesa é fácil, não é? E é justamente o que esse povo está falando, o que temos falado contra ti. E a resposta era simples, mano. Olha o que Deus vai dizer: vós dizeis, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e que ficamos no lamento diante do Senhor dos Exércitos? Irmão, se eles já estavam roubando a Deus em tudo, é por isso que Deus justamente vai mostrar, e quando eles perguntam: mas no que te roubamos? E Deus vai dizer: vocês estão me roubando os dízimos nas ofertas. Por quê? Porque eles já não estavam nem aí para Deus, irmão. Nem aí. Levavam o que queriam, faziam o que queriam, estava tudo largado, irmão. Mas Deus não estava vendo assim, não. É que nem alguns podem dizer: mas parece que Deus não está mais naquela igreja, porque está acontecendo isso. Parece que Deus já não está mais ali. Não, irmão, Deus está vendo tudo. Você que pensa que Ele não está vendo. É que Ele é paciente, Ele está dando tempo, até a hora que você vê que Ele age. E quando Ele age, todo mundo fica assustado. Meu Deus! Irmão, Deus é Deus. Eu vou repetir: Deus é Deus. Eu quero encerrar nesta manhã dizendo aos irmãos que Malaquias, ele foi fiel, mensageiro de Deus, e encerrou seu livro levando o povo a entender que os outros profetas que entregaram as suas mensagens, isso está no capítulo 4, verso 4 ao 6, né? E falando dos dois profetas fiéis, que seriam Moisés e Elias. Deixa eu falar um pouco disso para você, para encerrar. Ele falou de Moisés porque no tempo em que eles estavam vivendo era o tempo da lei, né? A lei, diga comigo, era a regra de vida dada por Deus para o seu povo, o povo judeu. O povo vivia sobre a regra. Então, se eles, obedecessem na lei de Deus, eles seriam obedientes e abençoados por Deus. Agora, quando ele menciona aqui Elias, tem umas coisas que eu preciso dizer a vocês aqui. Essa sempre foi a promessa, né? Essa promessa sempre foi, de modos assim, examinadas pelos estudiosos, eruditos, né? Homens que são muito estudiosos, e também pelos rabinos judeus, e que sempre viviam questionando: quem é esse Elias? Tanto é que vocês vão observar que quando João Batista ele está atuando no seu ministério, você vai ver que os líderes judeus eles vão perguntar para João Batista se ele era Elias. E o que João responde? Que não. João responde que não, eu não sou Elias. Eu não sou Elias, né? Mas ele vai dizer o quê? Que ele veio, vocês nunca leram? Que
que ele vem no espírito e no poder de Elias, mas ele não era Elias. Então você vai observar, amados irmãos, que esta mesma pergunta também foi feita também por João, por Pedro e por Tiago. Então isso está claramente em Mateus capítulo 17, verso 10, para que vocês possam anotar aí, tá bem? Porém, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, a promessa é que o próprio Elias virá onde? No futuro. E essa promessa está relacionada ao dia do Senhor. Por isso Jesus disse que Elias virá e ele restaurará todas as coisas. Mateus capítulo 17, versículo 11. Então, muitos estudiosos, amados irmãos, acreditam que Elias seja justamente uma daquelas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 12. Por quê? Porque Elias não experimentou a morte. Os estudiosos acreditam. Está dando para entender? Capite? Eles acreditam, não tem como provar. É Elias de fato que virá, né? Eu já vi até um filme falando do futuro, né? Dos dias do Apocalipse, mostrando que Elias está entrando, Elias e Moisés, né? Eles que estão entrando ali para apregoar o Evangelho, porque o Evangelho vai ser apregoado por estas duas testemunhas de Apocalipse. Só que eu e você, quem é a igreja aqui do Senhor? Eu e você vamos estar com Cristo. Não sei se no início das bodas, no meio das bodas ou terminando o período das bodas, mas nós vamos estar com Cristo. Mas essas duas testemunhas estarão ali, pregoando o Evangelho. Não se tem como provar que de fato serão eles, mas os estudiosos acreditam que seriam eles. E finalmente nós vemos as escrituras, amados, do Antigo Testamento terminarem com uma palavra de maldição. Por que, pastor, o livro termina de Malaquias com uma palavra de maldição? Isso, amados, é porque toda a criação está debaixo de uma maldição. Todos nós estamos debaixo dessa maldição. Todos nós. Que maldição é essa, pastor? O senhor está acreditando que nós vivemos sobre debaixo de uma maldição hereditária? Não é nada disso. Eu estou falando do pecado. O pecado praticado por Adão. Todos nós, amados irmãos, estamos sujeitos a isso. Lembra que Romanos, põe para mim aí, Romanos capítulo 8 diz, eu vou encerrar lendo esse texto com vocês. Romanos 8, versículo 18 ao 23. Porque para mim tenho que por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e esta justamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção no nosso próprio corpo. Nós somos uma geração, estamos vivendo com Cristo, mas a maldição do pecado ainda domina a humanidade. Nós não gememos por conta do pecado, nós não choramos por conta do pecado,
nós nos entristecemos por conta do pecado, mas Ele vai nos libertar desta maldição. É quando Ele virá, irmão. E Paulo ele diz que esta carne, este corpo corruptível, oh aleluia, será transformado em um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo Jesus nosso Senhor. Ali, amados, não estaremos mais sobre esta maldição do pecado. Deus é poderoso para desfazer as obras do diabo. Amém? Assim encerramos, amados irmãos, mais um período de estudos da palavra de Deus. 13 lições, hein? 13 lições falando do profeta menores, cada profeta que se compara aos nossos dias, cada um de uma maneira peculiar. Eu quero agradecer a todos por esta paciência de estar aqui aprendendo a palavra de Deus durante o decorrer destas manhãs de domingo. Eu quero encerrar dizendo algo muito forte. Se alguém precisa tomar uma decisão, tome agora, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se você precisa tomar uma decisão, tome rápido. Se você está agindo semelhante a esses que viveram nos dias de Neemias, Esdras, Malaquias, não faça como eles. Tome uma atitude de fé. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e caminhe no caminho que Jesus já abriu para todos nós passarmos, olhando para Ele, autor, consumador da fé. Porque do contrário, amados irmãos, a frustração daquele dia será muito grande. Que Deus vos abençoe e que na próxima lição possamos estar aqui atentos a tudo quanto vamos receber da parte do Senhor. Vamos orar, vamos falar com o Eterno. Gostaria de fazer uma oração responsiva. Diga assim comigo: Senhor Jesus, te agradecemos por tudo quanto temos recebido. A tua palavra é forte, a tua palavra é clara, e diante dela tememos todos os dias e queremos viver debaixo da tua promessa. Por isso, todos os dias persiste com cada um de nós, levando-nos a sermos crentes, cristãos, obedientes a tudo quanto o Senhor queira que venhamos fazer, venhamos falar e venhamos proceder através de uma vida santa e remida por Ti, ó Deus. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus disser que sim.